Olá, amigos do Clube da Plástica, estamos de volta hoje com mais um vídeo que vai falar hoje sobre correção das orelhas em abano. Orelha em abano é uma deformidade congênita que algumas pessoas têm, que é a protusão da orelha para frente. E essa cirurgia é a cirurgia plástica mais realizada em crianças no nosso meio. Então ela tem uma importância, um caráter de inclusão social, ela serve para evitar bullying, brincadeiras desagradáveis que acabam atrapalhando às vezes o desenvolvimento social da criança, tanto na escola quanto no seu meio de amigos, de convívio em comum. É uma cirurgia que ela beneficia não somente a estética, mas principalmente a autoestima desses pacientes. Bom, então as indicações dessa cirurgia são em crianças na faixa de 5 a 7 anos de idade, crianças que são cooperativas, principalmente com o pós-operatório dessa cirurgia. É importante que essas crianças elas estejam querendo operar, não que os pais queiram que elas operem, mas ela tem que ser um conjunto. A criança também tem que estar a fim de submeter a um procedimento cirúrgico, porque no pós-operatório a gente vai precisar muito dessa cooperação da criança. No adulto você pode realizar essa cirurgia também, mas no adulto é importante principalmente que esse adulto não seja fumante, porque o cigarro para essa cirurgia ele atrapalha bastante, e que o adulto que vai submeter a cirurgia saiba das limitações que ele tem devido à idade dele, porque a cartilagem no adulto ela fica um pouco mais rígida, ela é mais difícil do cirurgião manipular do que numa criança, por isso que a gente dá sempre preferência para operar as orelhas em abano numa idade mais jovem. No paciente fumante, ele acaba tendo um menor aporte de oxigênio no sangue, a cartilagem sendo uma estrutura do corpo que ela não tem uma vascularização muito boa, como a pele, por exemplo, o músculo. Então a gente precisa que o paciente tenha uma oxigenação muito boa, e o fumante ele não tem, porque acaba que o cigarro ele coloca muito monóxido de carbono para dentro e compete com o oxigênio. Então isso pode prejudicar de alguma forma a cicatrização dessa cartilagem que a gente vai trabalhar. Por isso é importante que o paciente não seja fumante ou deixe de fumar pelo menos por um período de 2 a 3 meses para se submeter a esse procedimento. Bom, vou explicar um pouquinho como funciona esse procedimento. As incisões são feitas sempre na região posterior, atrás da orelha, para que não fiquem marcas. A gente vai fazer uma remodelação, principalmente da cartilagem, mas a gente pode também fazer a retirada de alguma porção da cartilagem se ela estiver em excesso. A orelha em abano verdadeira, aquela orelha que ela não tem algumas dobras, entendeu? Então a gente vai precisar fazer essas dobras. E tem outro tipo de orelha em abano que ela tem as dobras, mas ela só é protusa. Nesse caso, a gente vai tirar um pedaço da cartilagem e jogar a orelha para trás. Na maioria das vezes a gente faz as duas coisas. A gente faz a retirada da cartilagem, jogando a orelha para trás, e também faz essa remodelagem, constrói essas dobras na orelha que esses pacientes não têm. A gente pode fazer também a diminuição do pavilhão auricular, pode diminuir um pouco o pavilhão auricular quando ele for muito grande, além de protuso, além de jogado para frente. Então a cirurgia é basicamente retirada de pele de trás da orelha, retirada de cartilagem e remodelação dessa cartilagem. O pós-operatório dessa cirurgia ele é um pouco doloroso, porque a cartilagem é uma estrutura que tem muita inervação. Não sei se alguém já dormiu com a orelha dobrada e quando acordou estava com muita dor na orelha. Por quê? Porque ela é muito inervada. Então imagina a gente cortar a cartilagem, suturar a cartilagem, dobrar a cartilagem. Isso causa um desconforto no pós-operatório, que é corrigido com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, para dar um suporte melhor para a criança, para o paciente nesse pós-operatório. Pode ter algum grau também de dormência no pós-operatório, na pele atrás da orelha ou na própria orelha mesmo, que costuma voltar com o tempo. Tem pacientes que relatam também uma certa coceira na região onde foi feita a cirurgia,
por causa dessa inervação, acaba tendo uma que a gente chama de disestesia. A pessoa sente uma coceirinha que também vai voltando com o tempo, conforme a dormência vai passando, essa coceirinha vai melhorando também. O uso de faixa no pós-operatório é quase que mandatório. Poucos cirurgiões não usam faixas elásticas compressivas ao redor da cabeça no pós-operatório. Eu costumo usar de 30 a 45 dias. Isso vai variar muito de cirurgião para cirurgião e da técnica escolhida. Eu brinco sempre com as crianças falando que a faixa do menino é do Rambo, né, ou do jogador de tênis. A menina eu falo que é a faixa da bailarina. E aí eles aceitam bem, usam sem problema e ficam com essa faixa aí durante esse período de 30 a 45 dias para fixar bem a orelha no local. É muito interessante a gente explicar para os pacientes no pós-operatório que a orelha ela vai estar inchada e com o uso da faixa ela vai ficar bem colada lá na cabeça, a orelha. Só que isso não é normal, ninguém tem a orelha colada na cabeça. Então depois que a pessoa para de usar a faixa, a orelha ela segue um pouquinho para frente, para ela ter uma leve inclinação anterior. Tem muitos pacientes que quando a gente não fala isso, eles acham que a orelha voltou para o lugar, não é isso. A orelha era bem protusa, a gente colocou ela bem atrás e depois ela vai para o lugar desejado. A orelha não é para ficar colada, né? O som ele tem que bater na orelha para entrar dentro do ouvido. Se ela for muito rente à cabeça, o som passa direto. Então não é bom. Então é interessante a gente já explicar isso antes para não ter essa dúvida no pós-operatório. Então, o tema de hoje foi um tema muito importante, porque é uma cirurgia realizada principalmente em crianças. Então ela precisa da aceitação da criança e do apoio e da orientação dos pais para que o resultado seja de uma forma bem tranquila, que seja bem satisfatório para todo mundo. E não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar nossos vídeos e até a próxima semana.